A mulherada, infelizmente, muitas mulheres continuam sendo agredidas aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, vai. A gente fala em São Paulo porque às vezes nós temos acesso aos levantamentos feitos por aqui. E quando tem mais mulheres pedindo proteção, aos dois lados da notícia, o lado positivo, porque mais mulheres estão saindo daquele drama que estão vivendo, e o lado negativo, porque se não tivesse o problema, lógico que nós não teríamos esse pedido de socorro. Mas isso é um fato, né, Josina? Os pedidos aumentaram. Olha, Joel, esse é sempre um assunto muito delicado que a gente trata aqui na Rádio Bandeirantes, na TV Band, e toda vez que a gente fala sobre esse assunto, de certa forma a gente incentiva uma mulher que está sofrendo em casa, é vítima de violência, seja psicológica ou física, a procurar ajuda. Isso é o mais importante. Todas as juízas, promotoras, policiais, delegadas que a gente conversa falam isso, e justamente sobre o primeiro passo. Esse primeiro passo é o mais difícil, que é você sair daquele convívio de sofrimento e procurar ajuda, procurar a polícia para tentar sair daquela situação de violência que a pessoa sofre. Isso é muito importante. E muitas mulheres estão procurando ajuda agora. O número cresceu muito. A Ana Paula, a nossa repórter, a apresentadora, faz tudo. Ela fez uma matéria importantíssima na terça-feira mostrando que 35 mil mulheres procuraram os serviços da prefeitura só entre janeiro e agosto desse ano. Um número muito grande, 35 mil mulheres em 8 meses só na cidade de São Paulo. 30% a mais, quase, 27% para ser mais exato, comparado ao mesmo período do ano passado. E algumas dessas mulheres, elas vivem uma situação tão extrema de violência que elas precisam pegar os filhos e sair de casa e procurar um abrigo sigiloso da prefeitura. A prefeitura hoje tem 7 casas dessa forma, 7 casas que têm um endereço sigiloso que tratam mulheres de forma psicológica e também dão todo o auxílio, que não conseguem mais ficar em casa, porque correm o risco de perder a vida. Já chegaram quase no último degrau daquela escada de violência, daquela escalada de violência que é perto do feminicídio. Se elas ficarem em casa, elas podem ser mais uma vítima do feminicídio, de mais uma estatística. Então elas saem de casa. E nesses abrigos, hoje, são 97 mulheres que estão vivendo. Um número que é 3 vezes maior do que no ano passado. Há 10 meses, triplicou esse dado. Isso chama muito atenção. A gente conversou com a Tereza Cabral, que é uma juíza importante que atua já há bastante tempo em casos de feminicídio e também em relação à proteção à mulher, e ela disse para a gente sobre quanto é importante o poder público dar um auxílio e uma casa sigilosa para uma mulher que sofre de violência doméstica. Então, o abrigo ele proporciona um ambiente em que ela possa estar acolhida, com uma equipe especializada que possa dar atendimento psicológico, que ela possa também ser colocada em projetos e programas que tornem possível uma retomada dessa vida, né, como emprego, renda, formação profissional, também, como eu disse, né, esse apoio psicológico é extremamente importante. Sem que esse apoio esteja presente, dificilmente ela consegue romper o ciclo da violência. Bom, e para uma mulher procurar essa ajuda, como é que ela faz? Basta ela entrar na internet, escrever Abrigo Sigiloso São Paulo, vai cair num site da prefeitura. No site da prefeitura ela vai encontrar uns locais onde pode passar por uma ajuda, por uma entrevista com agentes sociais, e aí a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania vai encaminhar essas mulheres, dependendo do caso, para um acolhimento. É muito simples procurar essa ajuda e muito simples também ir para um acolhimento. É claro que precisa de autorização judicial, mas, Joel e Ana, esse número está crescendo cada vez mais. Isso significa que a violência já estava acontecendo, mas que agora as mulheres estão tomando esse primeiro passo, que é procurar ajuda, que é o mais importante. Estão encorajadas. É isso aí. Agora, o Josino, a gente fala muito em psicológico, mulher que vive um drama e tal. E, às vezes, nós, como sociedade, nos esquecemos de um ponto que é primordial nesse tipo de combate aí, que é o lado financeiro, econômico. Quantas mulheres que vivem essa realidade não têm condição hoje de saírem da vida em que estão, porque dependem desses canalhas. Sim. Muitas. Então o Estado precisa se aperfeiçoar nisso. Para dar respaldo financeiro, sabe? Sim. E não é coisa de 1, 2 meses, não. É realmente criar uma estrutura para que a mulher se encoraje. Fala, olha, hoje, a partir de agora, eu não vou apanhar mais desse vagabundo, desse canalha. Eu terei o respaldo do Estado, que vai garantir mesmo que eu tenha condição de viver por um tempo,
até eu conseguir ser reinserida na sociedade. Então eu tenho observado alguns planos de governo que estão rolando, inclusive aqui em São Paulo, nesse sentido. E isso precisa caminhar a passos largos. A gente sempre fala psicológico e deixa a grana de lado. Mas a grana, quer queira, quer não, é a base da nossa vida. Depois você começa a pensar em outras coisas. Primeiro você precisa de dinheiro para ter estrutura. Então nós precisamos se aperfeiçoar nesse sentido também. Não é? Josino, obrigado, viu, querido? Valeu. Tamo junto, um abraço para vocês. Abração, meu irmãozinho.